Aqui está mais um vídeo da coleção Pé ante Pé, do tema Geometria e Medida. Vamos falar da simetria de rotação. Vamos a uma pequena experiência. Observemos com muita atenção cada um dos objetos. Apenas um deles mudou de lugar. Que objeto é esse? Sem grande dificuldade, percebemos que foi o candeeiro que mudou de posição. Num contexto mais matemático, podemos afirmar que a cada um dos infinitos pontos do candeeiro original foi aplicada uma translação determinada por um vetor u, reconstituindo o candeeiro numa posição diferente da inicial. Passemos a uma experiência um pouco mais exigente. Diante da translação determinada por um vetor não nulo, a reflexão axial, a reflexão deslizante e a rotação, alguma destas isometrias permite transformar este quadrado no próprio quadrado? A resposta é muito fácil. A reflexão axial associada a cada uma destas quatro retas transforma o quadrado no próprio quadrado. De facto, já não é novidade que o quadrado tem simetria de reflexão. E para além da reflexão axial, existirá alguma outra isometria do plano capaz de transformar o quadrado no próprio quadrado? A resposta continua a ser sim. Essa isometria é a rotação. Contudo, devemos ter em conta a escolha adequada quer do centro da rotação, quer da medida de amplitude do ângulo associado a essa rotação. Vamos por partes. Por exemplo, usar como centro da rotação um dos vértices do quadrado não permite transformar o quadrado no próprio quadrado. Na verdade, rapidamente se percebe que o centro da rotação deverá ser o centro geométrico do quadrado. Por outras palavras, o ponto de interseção das suas duas diagonais. Por outro lado, também a medida de amplitude do ângulo de rotação deve ser escolhida com algum critério. Ela pode ser obtida dividindo 360 graus, medida de amplitude de um ângulo giro, por 4. A rotação assim definida transforma o quadrado no próprio quadrado. Por um lado, o ponto O, centro da rotação, é transformado no próprio ponto. Por outro lado, para qualquer outro ponto A pertencente ao quadrado, existem obrigatoriamente três outros pontos, B, C e D, pertencentes igualmente ao quadrado, tais que a rotação de centro O e medida de amplitude 90 graus transforma o ponto A no ponto B, o ponto B no ponto C, o ponto C no ponto D e o ponto D no ponto A. Varrendo os infinitos pontos nestas condições, aceita-se com facilidade que o transformado do quadrado na rotação de centro O e medida de amplitude 90 graus é o próprio quadrado. Por ter sido possível considerar uma rotação nestas condições, diz-se que o quadrado tem simetria de rotação. Em resumo, uma figura do plano tem simetria de rotação se existir um ponto O e pelo menos uma medida de amplitude alfa compreendida entre 0 graus exclusiva e 360 graus exclusiva, tal que o transformado dessa figura pela rotação de centro O e medida de amplitude alfa é a própria figura. Repare-se que a rotação de centro O e medida de amplitude 180 graus transforma o ponto A no ponto C, o ponto B no ponto D, o ponto C no ponto A e o ponto D no ponto B. Sendo assim, também esta rotação transforma o quadrado no próprio quadrado. Por sua vez, a rotação de centro O e medida de amplitude 270 graus transforma o ponto A no ponto D, o ponto B no ponto A, o ponto C no ponto B e o ponto D no ponto C. Portanto, esta rotação também transforma o quadrado no próprio quadrado. Eis algumas importantes figuras do plano que admitem simetria de rotação. Triângulo e quilátero. O centro da rotação é o centro geométrico do triângulo. Quanto à medida de amplitude do ângulo em causa, tanto podemos considerar 120 graus como 240 graus. Pentágono regular.
O centro da rotação é o centro geométrico do pentágono. Quanto à medida de amplitude do ângulo em causa, podemos considerar 72 graus, 144 graus, 216 graus ou 288 graus. Embora gostemos de pensar que a natureza nos presenteia com extraordinárias figuras que admitem simetria de rotação, existirão inevitavelmente pequenas imperfeições que fazem com que, em rigor, tal não aconteça.